Boa noite, gente linda! Iniciando mais uma live. Vou mandar meus convitinhos enquanto o Instagram avisa. Minha convidada já chegou, bem-vinda. Val, se quiser mandar alguns convitinhos aí, fica à vontade. Vou encaminhar alguns aqui também até o pessoal entrar. Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Já dou oi para todo mundo. Tô aqui na função dos convites. Vamos lá. Bem-vinda, minha convidada que já chegou, mãe, Fábio, Alan, Tati, Andressa, sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, vou iniciando, fazendo uma introduçãozinha. Bem-vinda, Soiane. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Quilincone, eu tenho 26 anos, eu sou filha do Ederson e da Maristela, através deles eu sou filha amada de Deus, moro aqui em Toledo com o meu namorado e nesse ano eu fiz a transição de sair de uma carreira jurídica para constelação familiar, reprogramação biológica, vendo óleo essencial, faço limpeza energética com cristal, vixe, bastante coisa. E esse ano de 2022 eu iniciei as lives, né? Eu comecei a fazer lives e eu auxiliei muitos colegas do curso que estavam fazendo o curso de constelação comigo a destravar isso e a vir aqui fazer as suas primeiras lives. Então, nesse ano de 2022 eu me dispus aí a quem quisesse vir fazer a primeira live, fazer comigo de uma forma bem tranquila, a gente conversando e compartilhar a nossa história, né? Porque histórias curam e nada melhor do que a gente falar da nossa própria história, da nossa experiência, para poder compartilhar e inspirar alguém. Bem-vinda, Edna, Camila. Então, a Val, minha convidada de hoje, é mais uma colega do curso, muito querida, que aceitou o convite de estar aqui hoje, aceitou esse desafio de vir aqui. E é a última live do ano, a última live nesse formato, no formato em que eu me dediquei no ano de 2022. 2023 a gente tem novidades, outros formatos, enfim, a gente vai conversar aí para 2023. Mas então eu tô fechando hoje com chave de ouro as lives do ano de 2022 com essa minha colega, que tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente. E bem-vinda, Alda. E do que melhor do que a gente falar, né, compartilhar a nossa história, e a Val vai trazer aqui pra gente muito do conhecimento sistêmico nas diferentes etapas da vida, né? Porque como eu sempre falo para vocês, primeiro a gente tem que saber o nosso lugar de filho, né? A constelação familiar nos traz essa informação. Primeiro nós somos filhos, e a partir do momento que eu reconheço o meu lugar de filho, do meu pai e da minha mãe, eu consigo desenvolver os meus outros lugares aqui no mundo, que é o meu relacionamento amoroso, meu lugar como amiga, meu lugar como profissional, e aí futuramente o meu lugar como mãe, como pai. Bem-vinda, Vani, bem-vinda, Nete. Então, primeiro eu preciso entender esse meu lugar. E nesse momento, assim, ainda da minha vida, eu estou nesse lugar de filha, né? E passando para esse de, né? Hoje eu tenho um namorado, eu moro com ele, então eu tenho um relacionamento amoroso. Mas eu fico ainda e desenvolvendo o meu lugar como profissional no mundo, né? Mas a Val já avançou um pouquinho mais
nessas etapas aí, então ela tem muito mais a acrescentar aqui pra gente e para dizer como que o conhecimento sistêmico nas diferentes fases da vida dela apoiou a jornada dela, né? É essa a intenção que a gente tem para trazer aqui hoje para vocês. E chega de falar de introdução, vamos chamar a convidada aqui para ela contar a história dela, né? Bem-vindo, Henrique, Michele, Bruna. Val, tô te mandando o convitinho. Vai surgir alguma coisa. Já foi. Veja se você recebeu. Aí. Deu Deu certo. certo? Ah, então Olá! ótimo. Bem-vinda! Obrigada, obrigada. Você falando ali, eu tava recordando no meio do ano ali, a gente no curso, e quando deu aquela ideia, né? Vamos fazer live, vamos destravar e tudo, e eu naquela, nossa, eu ainda não fiz, né? Que bacana e tal. E na correria da faculdade, e tudo, eu falava assim, não, vamos deixar para mais depois, vamos ver, vamos ver. E agora você fazendo essa retrospectiva, eu fiquei pensando, meu, ainda que orgulho, né? Fechar com chave de ouro, sabendo que é a tua última live nesse formato, assim, fico muito, muito feliz ali pela oportunidade. Agradeço também a presença de todos ali, famílias, amigos que estão ali presentes, né? A gente fica muito contente, né? Porque são desafios também para nós, né? E ter essas pessoas do lado da gente só aquece o nosso coração e é tão gostoso, né? Com certeza. Mas vamos lá, né? Depois que a dona moça falou tanta coisa boa ali, né? Eu vou me apresentar também para quem não me conhece, né? Meu nome é Valclícia Bruis Mamota Ansolim, né? Sou esposa do seu Alexandre, né? Alan Alexandre, que eu brinco. Mamãe de 2 anjos e do Vitor, né? Filha, ó, vamos voltar até ali, né? Filha da Silvana e do Nerino. Sou formada em Ciências Contábeis, tenho a minha MBA em Gestão Estratégica de Empresas e atualmente terminei a minha formação em Psicologia, né? Então, ano que vem também estou mais ou menos que nem a Natália, estou com outros formatos ali de atendimentos ali na parte profissional, né? Então, para ano que vem vou estar atendendo como psicóloga clínica e organizacional, então, um novo desafio ali. O que mais que eu posso falar para vocês? Já trabalhei em diversos ramos, desde a área contábil até ramo agrícola e tudo. Também na área de recursos humanos. Trabalho também com o processo de coach, trabalho com as constelações, né? Tem N coisas ali. Sim. Seria mais ou menos um pouquinho disso de introdução, né? Aham, claro. E aí, conta pra gente como que você descobriu esse conhecimento sistêmico? O que que te levou a colocar o pezinho ali? Olha como que é as coisas, né? Se eu fazer uma retrospectiva, até eu meio que me assustei um pouco, Natália, porque na brincadeira eu conheci as constelações quando eu tinha aproximadamente 19, 20 anos, né? Hoje eu tô com 32, daqui uns dias ali faço até 33, então na brincadeira ali estamos falando de 12, quase 13 anos, né? Eu Sim. lembro que eu conheci as constelações através da Marlise, que na época era minha terapeuta. Eu estava fazendo um processo terapêutico com ela, e eu lembro que chegou uma etapa do processo que ela me comentou, né, das constelações sistêmicas, e falou o quanto poderia estar contribuindo para o meu processo, né? Que ela via que algumas coisas iriam estar, que nem a gente brinca às vezes, desbloqueando, destravando com essa técnica, né? Sim. E como eu Uhum. confiava muito nela, né, e ainda confio, e virou hoje, eu falo, uma grande amiga também, eu topei, né? Eu falei, não, vamos fazer, né? Se ela tá falando que é bacana, que é bom, eu vou fazer. E peguei e fui. Fiz a minha primeira constelação ali, então tem bastante tempo, né? E Sim. quando eu fiz ali, eu percebi que caiu muitas chaves para mim. Muita coisa começou a fazer sentido, né? No passar dos dias ali de eu ter feito. E eu fui em busca, porque eu sempre fui muito curiosa, sabe? De querer saber como que funcionam as coisas, como que é e tal. E eu fui procurar, fui pesquisar e tal, né? E daí conheci o nosso querido Bert Helling ali, né? Fui me debruçar nos livros dele e conhecer um pouquinho mais essas leis sistêmicas, as leis do amor, né? Que tem pessoas também que falam, né? As duas, tá correto, né?
dessa questão do pertencimento, da hierarquia e de dar e tomar nas relações, né? E o quanto isso afeta o nosso contexto, né? E o quanto é importante saber. E eu comecei a adotar isso como uma filosofia de vida, de pegar e aos poucos o que eu ia conhecendo, aprendendo, aplicando, porque é aquele ditado, né? Não adianta nada você saber um monte de coisa e você não aplicar. Então eu gostava muito de aplicar, eu brincava, eu era cobaia, testava, vamos testar se isso funciona, se isso não funciona mesmo, será que é isso mesmo? E eu ia fazendo, sabe? Então eu comecei a perceber que muita coisa na minha vida foi destravando, né? Então eu fui em busca e comecei a minha jornada ali do autoconhecimento, né? Eu falo que comecei ali com a Marlise, fui para as constelações, veio N informações ali, veio o curso da FAB que eu fiz, eu lembro que estava na terceira turma, antes disso eu tinha feito curso de Reiki já com ela também, que eu achava muito bacana, uma técnica legal também para estar se utilizando, né? Daí Você depois... fez curso de Reiki com a Não, Fábio? daí foi com a Tá. Marlise. Com a Fábio Ah, foi tá. o curso que foi antes, né? Foi antes ali Sim. ainda, né? Então, assim, foi vindo uma formação através da outra, né? E quando viu, tô aqui. Nessa caminhada ali teve bastante coisa que eu passei e tudo. Então, eu vejo o quanto é importante, assim, o quanto foi fundamental em cada fase da minha vida, né? Porque, pensa, estamos falando de mais de uma década, né? Então, eu passei por muita coisa ali. Se a gente pensar dos papéis, né? O primeiro papel que a gente recebe quando a gente vem para esse mundo, né? É o de filho, né? Então, quanto é importante a gente se colocar no nosso papel, às vezes, perceber que, tipo, ó, isso não me compete, isso é do pai e da mãe, né? Não ultrapassar ou querer ser a mãe da minha mãe ou a mãe do meu pai, né? Que é um pouco mais difícil, mas também acontece, né? E se colocar sempre nesse lugar de filho, quanto é mais leve para nós, né? E que nem você brincou ali, também passei, né, depois nesse transcorrer tudo ali da minha vida acadêmica e tudo, no meio ali eu conheci o meu esposo, né, então saí desse papel de filha, que era só filha, e entrei também no papel de esposa, né, ver a importância de estar bem resolvida com a sua família de origem para estar entrando num casamento, que vai ser desafiador. A gente brincar que falar assim, não, é tranquilo, até para quem tem conhecimento, é desafiador sim. É desafiador, mas eu falo que é um desafio assim para crescimento, porque são duas culturas, né? Duas famílias com, como que eu vou te falar? Com culturas, fora culturas, com... Ai, me fugiu a palavra agora. Comportamento diferente, né? Isso, as origens e tudo. Então, você acaba entrando um pouquinho no sistema de cada um, né? Conhecendo, e até então você só conhecia o seu, né? Então, a abertura de você estar se abrindo também a ver outra realidade, né? E estar aí, e principalmente lembrar que ali você não é filha, e nem a mãe, você ali é esposa, né? Exatamente. E o quanto é diferente a gente ter contato com isso, né? Porque até aquele momento ali, beleza, a gente é filho. A gente sabe o nosso lugar ali, deveria saber pelo menos, né? O nosso lugar ali com o pai, com a mãe, é justamente o que você falou, é o nosso sistema. Então, a gente conhece, mesmo inconscientemente a gente conhece. Então, para nós aquilo é conhecido. E aí você se conecta com uma outra família que tem outras tradições, enfim, qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo você começa a olhar para aquilo e pensar, né? Que é esse pelo menos o pensamento que a gente tem que trazer para um relacionamento de casal. Por que eu atraí uma pessoa dessa forma? Seja boa, seja ruim, independente, né?
por que eu atraí uma pessoa dessa forma pra mim? E até mesmo a família dele, porque a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com o sistema familiar inteiro, né? Você leu meus pensamentos agora, que essa conversa fala, não, eu só casei com a pessoa. Não, você casa com a família vem junto. Então, aquela coisa assim, nossa, reclamava do pai, isso, aquilo, bam, vai pegar marido parecido. Reclamava da mãe, isso aqui, bam, vai, vai pegar parecido. E a gente brinca, porque se não aprendeu com um, vai aprender com o outro. E se não aprender com o relacionamento de casal, vem os filhos e vai ter que aprender com os filhos. É aquela cadeia, só vai passando para frente, né? E ali, assim, eu vejo quão bonito é tudo isso, né? Que no transcorrer da vida a gente vai passando de papéis, né? E alguns, é lógico, ficam fixos e outros vão acrescentando, né? Então, ali sai, tinha só o papel de filha, vai para o papel de esposa, depois vem, né, os filhos, num relacionamento ali, vem os filhos, daí você não é mais só esposa, você se torna mãe, né? Na maternidade, eu brinco que eu amo aquele livro da Laura Gutman, que ela fala, né? A maternidade é a sombra, né? E então ali vem tudo. O que você não tem resolvido vai vir à tona, né? Então é uma outra realidade, é algo novo que está surgindo, que você vai também ter aprender a lidar com isso, né? Muitas questões Sim. ali da criança. Você fala, meu, mas por que disso? Vai ver, é da mãe, ou se não é da mãe, é o pai. Como que tá o casal ali? Como que tá essa relação? Porque eles são um espelho, né? Até certa idade eles são o espelho dos pais. Uhum, com certeza. E o quanto eu vejo que a visão da maternidade pode ser ampliada, né? Sim. Porque a gente vê na constelação, assim, a gente sempre escuta aquela história, né? Quando você for mãe, você vai entender. Quando você for pai, você vai entender. E às vezes você é mãe ou pai, mas você continua cobrando dos seus pais o que você entende que você não consegue nem dar para os seus filhos, né? Então fica aquele ciclo vicioso ainda. Então, quão rico fica essa visão trazendo a constelação, porque aí sim você consegue ver, caramba, eu ainda tô cobrando isso do meu pai e da minha mãe, e é por isso que meu filho cobra de mim. Sim. E eu comento que também, assim, é utópico a gente falar assim que, tô resolvida, 100% com tudo. Não. A gente só muda de nível. É tipo videogame. Uhum. Você passou de nível, esse tá resolvido, vamos pro outro. Né? E o outro vai ter desafios, sim. Vai ter coisas que você vai parar e falar, opa, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com isso? Né? Tem que buscar ajuda, sim. Não está conseguindo resolver, busca ajuda profissional, né? Tenta verificar o que está acontecendo, né? Eu falo, até mesmo a gente tem conhecimento, se pega algumas vezes, porque a gente também tem o ponto cego Sim, nosso, né? Então é sim. importante também isso, tá sempre percebendo essa questão de tipo, onde é meu ponto cego, né? O que que eu posso melhorar, né? Tem pessoas que falam, não, tá tudo bem, ok, né? Eu já falo que eu sou um pouquinho complicado nisso. Eu falo, não, tá bom, mas pode melhorar. O que que a gente pode melhorar? Sim, O que que dá para fazer, né? Então, porque com tudo depende certeza. do que perspectiva que você tem para sua vida, né? Quais são Uhum. os seus sonhos, quais são suas metas, né? E muda. Sim. Falando em sonho e metas aqui que veio, né? Muda bastante. Eu lembro muito quando eu estava solteira ali, eu tinha projetos, ideias, eu ia atrás, sempre fazia e tal. Quando eu casei, a minha ideia já amadureceu em algumas coisas, porque eu percebi que não era só o trabalho e tudo, também tem esse relacionamento de casal que exige atenção, exige dedicação. A relação em si, ela tipo, ela não se sustenta sozinha. Então a gente precisa estar ali cultivando, né, dedicando tempo, atenção, né? Vem os filhos, a mesma coisa. Muda mais ainda o pensamento, né? Eu falo que a maternidade ela amplia mais ainda o nosso olhar com questão de humanidade também, né? Porque você pensa, que mundo que eu vou deixar para o meu filho,
O que que eu estou fazendo? Que legado que eu posso estar deixando para essa criança, né? O que que o que que futuramente essa criança vai ver e vai pensar, né? O que que a minha mãe foi, o que que ela ajudou, o que ela contribuiu, né? Sim. O que eu posso deixar de mundo, em questão de ações que possam contribuir com esse mundo, com essas crianças, com a população em si, né? Então, eu vejo que muita coisa muda e cada fase tem a sua particularidade, cada fase tem seus desafios, sim, mas também tem o seu florescer, tem a sua parte linda de tudo isso, né? Como a gente está falando em fases da vida, acho legal a gente falar isso também, que o conhecimento sistêmico, ele vem e nos apoia, e a gente consegue sim, né, através de uma constelação e da aplicação da prática na nossa vida, dissolver alguns padrões familiares. Mas isso não significa que os nossos descendentes não vão ter as suas próprias questões para resolver, né? Porque cada alma, quando vem para o mundo, decide o que quer resolver ou não. E aí não tem muito assim de tipo, ah, não, mas a minha mãe, ela era consteladora. Ela já tá, tipo, 100% resolvida com o passado da família. E eu não vou ter nada. Não. Cada um tem os seus percalços aí para percorrer. Mas, claro, é muito forte quando o sistema se abastece desse conhecimento, né? Porque é muito mais. Eu vejo que Mais tem muito mais leve, né? visão para lidar. Tem mais visão para lidar com os desafios. Mas não é que eles não vão acontecer, como a gente falou, eles vão. Só que existe uma conversa, existe um olhar diferente. Sim, porque pensa por nós, Natália. Uma coisa é a gente ter vindo agora, ter adquirido esse conhecimento, né? E colocar em prática. Isso quer dizer que nada de ruim vai acontecer na nossa vida? Não. Ao contrário. Quer dizer que a gente vai saber lidar de uma melhor forma, né? Então, eu sempre brinco com as pessoas, eu falo assim, conhecimento é libertador. Mas conhecimento não colocado em prática, Também. não adianta. Não adianta. É que nem ele, o que adianta às vezes eu saber a técnica de Ho'oponopono e eu não faço? O que adianta eu saber N coisas ali e eu não estou praticando na minha vida? Eu saber que atividade física é importante, mas eu não tiro um tempo. Ou que nem ali, uma coisa básica, eu tenho um sonho de tal coisa, mas o que eu estou fazendo para estar correndo atrás dele? Eu tracei metas, eu tracei objetivos, eu coloquei ali o que é importante, o que eu preciso, o que é necessário. Se eu não tenho ali as habilidades, que as pessoas que eu tenho que estar buscando, que os amigos que podem contribuir com esse meu crescimento, que podem me auxiliar nessa caminhada, né? As mesmas coisas vão acontecer com os nossos filhos. A gente pode dar um direcionamento. O que vai dar, o que vai ser deles, só compete a eles. Sim. Porque eu estava até lendo essa semana, achei tão bonito. Nós trazemos ao mundo, mas eles não são nossos. Eles são do mundo. Então, quando caiu essa ficha, eu falei, uau! Às vezes a gente fica, né? Meu filho, sim, eu cuido, eu zelo, mas vai crescer para o mundo. Não vai ficar debaixo da asa da mãe. Ou a mãe não vai estar a vida inteira para estar protegendo, cuidando ali, né? Então, a importância daquele cuidar, mas sem sufocar também. Deixar crescer com as próprias perninhas. E eu falo que eu vejo por experiência própria minha. Na minha criação, a minha avó, né? Os meus pais moravam no Paraguai, né? E para mim poder estudar, eu fiquei com a minha avó. Né? Então eu falo assim, que decisão desafiadora e que sabedoria deles, né? Terem pensado que se eles queriam que eu fosse além, teriam que abdicar e eu teria que ficar longe, mas para estudar e tudo, né? E o quanto foi importante isso para mim,
né? Então, por mais que, Sim. assim, foi desafiador, na época talvez eu possa, como criança, pensar, nossa, ficar longe, tudo, né? Mas hoje, como adulta, eu vejo que astúcia, que sabedoria. Uhum. Porque se hoje eu tô onde que eu tô, foi da tomada de atitude e decisões que eles tiveram, né? Uhum. Então, ali eu percebo que, assim, às vezes entender que vai ter momentos que os filhos vão ter que ficar longe, vai ter várias fases. Quando eu vim morar aqui, eu não sou natural de Toledo, né? Eu sou natural de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Eu vim para cá. Então também foi outro desafio, né? Ter vindo para cá, ter ficado, né? E daí depois resolvi ficar de vez, né? Então, assim, ter tido esse espaço de eles sempre estarem cuidando nos momentos, mas eu saber que eu tinha que caminhar com as minhas pernas. E que se eu Uhum. quisesse, o principal eles fizeram. Me deram estudo, tudo, o básico ali, ó, agora vai. Tanto que eu lembro até assim, foi decisão minha de ter continuado aqui, né? Então, porque eu sabia o que eu queria. Eu queria o quê? Sim. Eu queria ir além, eu queria fazer a minha faculdade, ter meu trabalho, né? E Uhum. depois ter realizado o sonho de fazer a faculdade de psicologia, que quando eu vim para Toledo aqui não tinha a faculdade, então eu fiz contábeis, daí depois que veio a faculdade de Uhum. psicologia, mesmo que o sonho ali, se eu fiquei hoje até pensando, onde que veio psicologia? Psicologia eu lembro que foi lá na oitava série, se eu não me engano, quando eu estudava ainda em Guaíra, que eu estava lendo uns livros do Freud, coisa está na biblioteca lá, e eu falei, nossa, cara, isso aqui é bacana, olha, ajudar a auxiliar as pessoas a sofrer menos, né? Isso era a minha Sim. mentalidade daquela época, né? Olha, eu posso estar auxiliando, contribuindo, né? A passar por momentos, talvez, que a pessoa pode estar passando por momentos desafiadores, né? Que tem toda essa questão de luto, de perca, de Uhum. N coisas ali que a gente, de sofrimento, né? Que tem. Uhum. Então, daí eu fiquei assim, recapitulando, olha só, com aquela idade já pensava nisso. Mas isso só se realizou por quê? Porque eu botei isso, não, eu quero fazer. Então, vamos lá, Uhum. né? Então, assim, Exatamente. se for olhar hoje, assim, eu fiquei pensando, né, tipo, o que é o principal ali de tudo, né? Eu penso que, independente da sua realidade, é você sonhar. Sonhar Uhum. mesmo que naquele momento o teu sonho pareça absurdo e você pensa assim, será que eu vou realizar mesmo? Sonhe, sonhe, bote no papel, bote meta. Foi o que eu fiz. Em muitas etapas da minha vida foi o que eu fiz. Muitas coisas que eu alcancei foi através disso. Sonhar e acreditar que era possível. Às vezes eu até pensando, Uhum. será? Dando ali, mas não, vamos ver. O, não acontecer, a gente já sabe que pode, mas e se acontecer? Né? É Sim. louco. Eu sempre brincava Uhum. assim, né? A segunda coisa é esse ir em busca. O ir em busca Uhum. não tem. Não adianta a gente só ficar sonhando ali e não ir atrás. Então, eu penso que, para mim, ter ido atrás de autoconhecimento, de me autoconhecer, de ver assim, quais cursos, quais capacitações eram importantes, que poderiam contribuir com a minha vida, que eu poderia estar auxiliando, tanto no meu trabalho, que no momento eu estava, quanto na minha família também. Uhum. E eu vejo que, assim, no formato de tudo isso, veio três palavrinhas ali essenciais, assim, a dedicação, que Uhum. a gente tem que se dedicar se a gente quer algo, né? Independente Sim. de que momento a gente esteja na vida, se eu tô na fase só de filho, na fase de esposo, na fase de mãe, ou até vamos um pouco além, que eu ainda não cheguei ali, na fase de vó, de vô, né? Sim. Não importa, né? E resiliência. Uhum. Porque nem tudo vai ser sempre as mil maravilhas. Todos os momentos, às vezes, vai ter altos e baixos. Vai ter momentos que você vai, nossa, conseguir tudo isso, tá um mar de rosas, e vai ter momentos que, os desafios, as noites escuras, né? Que nem a Fábio Uhum. brincava com a gente no Sim. curso, né? E daí? Talvez é momento de recolher, né? Mas não Uhum. desistir. E sim dar um Uhum. tempo, se centrar, ver o que precisa.
E o último, assim, para fechar as 3 palavrinhas, abdicar. Não tem, às vezes, Natália. Vai ter que abdicar. Eu vejo por mim ali muita coisa, assim, chegar onde eu cheguei, alcançar os objetivos, os sonhos, as metas que eu tracei para mim. Eu abdiquei de muita coisa, mas assim, que hoje eu vejo que valeu a pena. Né? Às vezes você vai abdicar de finais de semana, né? Quando a gente está nas formações do curso, de talvez ficar com as pessoas que a gente ama, no, em festas ou isso, aquilo, encontros, abdicar às vezes de comprar algo que a gente gostaria, mas não, agora o momento eu preciso investir nisso, mas que vale a pena, né? Então, a minha faculdade eu falo que eu brinco que foi um desafio bem grande disso. O meu marido acompanhou todo esse processo, ele sabe o quanto nessa brincadeira ali que deu 7 anos que eu tive que abdicar de momento com eles, né? Agora eu falo até com eles, família, marido, e o último ano ali até com o Vitor. Mas, assim, os últimos dias a gente até brincou, falou assim, caraca, acabou, valeu a pena. Agora ano que vem, é curtir, né? Sim. E esse conhecimento, assim, foi fundamental. Foi fundamental ali, porque muda, amplia a nossa consciência, fica mais ampliada, você percebe, assim, coisas que talvez você teria um outro comportamento, você para e pensa, opa, o que está acontecendo aqui? O que talvez eu deixei passar? O que eu preciso olhar ainda, né? Com certeza. E o quanto isso nos dá esse poder de decidir realmente, né? Que a gente não vive mais no inconsciente. Porque a gente não tá só ali levando a vida, empurrando com a barriga. E eu acho que você, Val, é um exemplo disso. Porque quantas pessoas usam as próprias fases da vida como desculpas, né? E você não, você já tinha uma faculdade, você já tinha um MBA, você já tinha uma carreira, e aí você falou: não, mas não era o que eu queria. Eu quero fazer psicologia. E você foi até o final, mesmo com todos os percalços que teve. No meio, você casou, você teve filho, você levou tudo isso até o final. Então, assim, eu te admiro muito, porque realmente a sua Obrigada. dedicação que você levou, assim, esse período, e nesse meio tempo ainda fazendo curso de constelação, então final de semana de sexta até domingo de noite estava lá com a gente. Então, assim, muito isso, e eu tenho certeza que você foi muito inspirada pelo esse conhecimento que você teve acesso. Porque senão você provavelmente, né, chegaria no, não vou fazer mais uma faculdade, vai dar muito trabalho. Não, agora eu tô em outra fase já, outra vibe, deixa quieto. Então eu vejo que te deu todo esse poder assim de decidir, de falar, não é isso que eu quero e eu vou fazer mesmo. E eu vou abrir mão do que eu precisar abrir mão, mas eu vou ganhar lá na frente. E o quanto você batalhou e deu tudo certo. É. E quando você falou isso, me veio muito lembrar que é bem isso, sabe? Assim, ninguém. Eu lembro que até meus pais falaram na época assim: meu, mas para que outra faculdade? Por quê? Eu falei, porque eu quero. Porque agora eu tenho a oportunidade de realizar esse sonho. Até eu lembro que na época minha prima veio para Toledo, né? E foi um dos questionamentos que as pessoas falavam assim: Val, eu lembro que tinha 20 e poucos anos naquela época, né? Fez 7 anos atrás, né? Eles falavam assim: você tem consciência que você vai ter 30 e poucos anos quando você terminar? E você poderia estar curtindo, fazendo. Olha o investimento alto que é isso. Você poderia comprar N coisas com isso, trocar de carro, babá. Falei, sim, eu tenho total conhecimento de tudo isso. Mas nada disso vai me fazer feliz. Porque o meu sonho, e eu vejo que o meu propósito, porque dali vem muito, né? Você perceber qual é o seu propósito. O propósito sempre, eu vi assim que era vinculado a pessoas, motivar, impulsionar, auxiliar, contribuir com ampliação de consciência do que essa pessoa pode ir além. Não é porque ela está naquela realidade que ela vai ficar naquilo. Não, ela vai ficar naquilo se ela quer.
E, e ter construído tudo isso veio muito para mim, sabe? Eu falava, não, ok. E às vezes, não vou dizer para você que assim, às vezes eu me questionava. Às vezes, sim, às vezes a gente cai na bad também, né? Normal. Sabe? Eu me questionava assim, ai, será que vale mesmo a pena? Vou trancar, será? Tipo, ou às vezes, ai, falavam para mim, Val, tranca. E daí depois dava aquela coisa e eu pensava, não, qual que é o meu objetivo? Val, objetivo, né? Então, ali eu digo, conhecimento sistêmico, o autoconhecimento, né? Essas formações todas que eu fiz, enneagrama, coach, constelação, N coisas ali que teve, né? A própria formação em psicologia, fazer análise também, né? Que eu até brinco, né? Não é só a gente cuidar dos outros, mas a gente também tem que ter alguém que cuida da gente, né? Então, assim, são coisas que vêm só a contribuir para o nosso crescimento. E quanto mais eu me conheço, mais eu vou saber o que exatamente eu quero, mais eu vou traçar, mais vai fluir. É até na questão com a minha interação com outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas que falam, eu tenho dificuldade em falar não, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Tá, ok. Mas então, o que que a gente pode fazer para isso? Porque só ali no eu tenho dificuldade não vai resolver. Então, a gente também tem que tomar ação, né? Então, eu sempre ficou claro isso para mim, tome ação. Porque ninguém vai fazer para você. Se você quer, é você que tem que correr atrás, né? Então, é importante isso, a gente saber que a gente é protagonista da nossa vida, né? Alcancei já tudo? Não. Tô no caminho, mas já vejo que algumas coisas, assim, eu já posso estar contribuindo, auxiliando, né? Então, eu fico bem feliz, assim, principalmente até hoje. Fazer uma live era um desafio para mim. E eu me propus, eu falei, não, vou. Eu até falei, olha, Natália, sobrar um tempinho ali, vamos fazer, porque eu falei, vou me propor também. Eu também tenho desafios, eu também tenho os meus receios, os meus anseios, né? Mas se eu não tomar a frente, se eu também não buscar, ninguém vai buscar para mim. Então é isso que eu sempre vejo assim. É importante a gente frisar isso. O que eu quero para minha vida? O que eu preciso fazer? Né? Então, eu fui nesse caminho. E por isso que eu tô até onde eu tô ali. Foi penoso em algumas coisas, né? A família que eu digo. Às vezes falava, Val, não posso, tem curso, tem que estudar, tenho formação disso, aquilo. Meu Deus, mas você ainda tá fazendo isso? Tô, ok. Mas agora que eu tô indo, agora eu não tô nem acreditando, às vezes, eu falo, vou ter umas férias de um tempinho ali até a colação, a formatura, e daí também que espero. Aham. Não, mas é legal a gente falar isso porque às vezes tem pessoas que veem os outros fazendo algumas coisas e falando assim: ah, mas para você é fácil, para você é isso. Ou, ah, não, mas você tem dom para fazer isso. Você nasceu não sabendo fazer isso tranquilamente. Não, é muito treino, é muita força de vontade, é muito decidir fazer. Eu já ouvi várias vezes, né, nessas coisas das lives, assim, as pessoas falando, ah, não, mas você faz toda semana, tranquilo. Não é tranquilo. Tem vezes que antes de eu começar a live me dá aquela coisa, tipo assim, ah, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? Podia estar descansando, mas por quê? Aí você tem que parar aqueles minutinhos e falar assim, não, o meu objetivo é esse, então ok, eu vou vir aqui fazer e tal. Tem vezes que você não tá bem, mas você tá aqui fazendo live, então assim, não é fácil. Fácil é quando você olha só para o resultado dos outros, mas você não vê a caminhada que teve por trás disso, né? Eu ouvia bastante isso. Nossa, é tranquilo para você, né, Valdo? Eu falei, sim. Olha, ó, brincando, uma caminhada de 12 anos, gente. 12 anos ali, busca uma coisa, busca aquilo. E eu posso até dizer, essa profissão que eu escolhi ali, né, essa nova profissão ali que só vem agregar também, né, da psicologia, é estudar pro resto da vida. Se eu quero atender bem os meus clientes, os meus pacientes, eu vou ter que sempre estar me atualizando, me aperfeiçoando, buscando sempre o melhor. E também cuidando de mim.
Porque não adianta, né, Natália? Eu sempre, ali, você tá nesse meio agora também, Uhum. né? Você sabe. Como que se a gente não tá bem, como que a gente vai atender o outro? A gente também tem que Uhum. se cuidar. A importância do autocuidado também nessa profissão também, para não adoecer. Sim, sim. E isso é uma coisa que hoje eu prezo muito, porque eu sei o quanto eu já paguei com a minha saúde em outros momentos e eu preciso hoje sempre estar me cuidando. Domingo fiz teta, amanhã eu vou fazer outra sessão de outra terapia, quarta-feira outra, porque essa semana, assim, né, eu botei lá que estou fazendo a limpeza energética, então tá vindo muito cliente. Então, para eu fazer, eu preciso estar bem. Então, assim, quanto investimento tem por trás do que eu ofereço para as pessoas, né? Do que Sim, você vai oferecer para as pessoas na sua profissão. sim, bem isso. E às vezes as pessoas não têm noção, acham assim, Sim, capaz, será? É dom, aham, dom. O dom aquele de persistir, de sim. estar ali, de Uhum. investir, de Aham. ter claro qual que é o teu propósito, o que que eu quero, o que que eu posso contribuir com as pessoas, mas de que forma, de que maneira, como eu posso Uhum. auxiliar, né? Vem tudo isso. E a gente ainda escolhe essa profissão, né? Pois é, por Então, que será, né? bora lá, né? Bora lá. Exatamente. Mas é muito gostoso, né? Porque toda vez que a gente tem um cliente, seja então como psicóloga ou como consteladora, a gente consegue olhar para a nossa própria história, né? E a gente só consegue entregar aquilo que a gente já superou, né? Sim. Então, imagina quantos clientes você vai atender na sua clínica. E quanto você já teve que se trabalhar, porque quando você mexe com pessoas, né, nessa área assim do desenvolvimento humano mesmo, não é, você não vai entregar um produto pronto, né, um cálculo, alguma coisa. Você teve que trabalhar a sua história, as suas dores. E isso é um empenho a mais, porque você tem que decidir olhar, você tem que decidir abrir esses traumas pelos quais você passou e você tem que olhar para aquilo e decidir superar para poder então ajudar os outros, né? Então, não é fácil, é desafiador, é um caminho que a gente tem que persistir e ter objetivos muito claros, porque senão a gente desiste. Sim. E você falando isso me fez lembrar, né? Que teve um dia que até uma pessoa falou assim: vocês, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, falou assim: vocês parecem são sadomasoquista, porque vocês gostam de sofrer, né? Daí eu olhei assim e falei: mas por que você está falando isso? Porque quando que vai vir uma pessoa boa para vocês? Se a pessoa tá bem resolvida, ela não vai buscar você. Ela vai buscar você se ela tá com problema. Ela vai buscar para você se ela tá passando alguma dificuldade, algum desafio. E eu olhei aquilo e falei assim, caraca, a pessoa tem razão. Não vou dizer que 100%, mas assim, Sim. tem uma minoria que vai para autoconhecimento, sim, para se Uhum. conhecer, perceber que Sim. tem algumas limitações, né? Como que a pessoa quer ali, quer se trabalhar, já está num nível diferente. Ela está indo Uhum. buscar porque ela percebeu que quanto mais ela se lapidar, se aperfeiçoar, mais ela tem a ganhar. A vida se torna mais leve. Sim. Não quer, voltando a dizer aquilo que a gente sempre falou, né, ali no começo, né? Não quer dizer que a gente não vai ter desafios. Mas Sim. é aquela coisa, né? Entre dor e sofrimento, a gente tem aquela escolha que um Sim. é inevitável, outro é opcional. Você se manter na dor é opcional, né? Então, Sim. ali é as chavinhas que vai caindo para a pessoa quando ela tem o conhecimento, quando ela auto se conhece, né? Então, Uhum. eu sou suspeita de falar que investir num curso não vale a pena, investir num livro não vale a pena, investir num workshop não vale a pena. Sabe? Eu tenho a minha bibliotequinha ali de livros que foram fundamentais, que assim, que caíram várias fichas, até um que eu vi até que você postou esses dias, e eu lembrei, eu falei assim, esse daqui foi meu querido, que eu lembrava que assim, tipo, se tinha aniversário de alguém, ou alguma data, alguma coisa, eu dava de presente. Aquele do João Garriga, onde das Onde está? moedas,
Isso. Aham. Nossa, até para meus clientes de coach e tal, que eu tinha uns processos, eu pegava e sempre indicava algumas leituras, né? E eu sempre falava, ó, começa com esse, ele é fininho e ele é maravilhoso para você ir entendendo assim. Então, eu sou tipo, suspeita para falar de tudo isso, gente. Pois é. Mas isso é maravilhoso, né? Porque os livros curam, né? Sim. E até tem pessoas às vezes que me perguntam alguma coisa e falam assim: ah, lê tal livro. Nem vou te falar nada, lê tal livro. Ah, não, porque eu não lembro que isso tenha acontecido comigo. Falei assim: ah, você vai lembrar, lê lá que vai lembrar, vai vir na lembrança que você precisa resgatar aí. E são maravilhosos. E esse livro eu sou muito apaixonada por ele, porque ele vem justamente para falar o que a gente já falou aqui, né? Primeiro eu sou filho. E uma frase que resume muito ele para mim é assim: todos somos filhos. Porque eu posso não ser mãe, mas eu sou filha. E a minha mãe também é filha, e a minha avó também é filha. Então todo mundo já passou por esse papel e ainda tá nesse papel que você nunca vai deixar de ser filho, né? Então todo mundo tem isso em comum no planeta. Todo mundo é filho de alguém. Então esse Bem, papel você precisa saber qual é. sim. Sim. Eu falo, ele tem uma leitura tão gostosa, né? Eu sou apaixonada por ele. Tem uma coleção de livros dele, assim, que eu falo, um melhor do que o outro, né? Ele tem esse Uhum, daqui, tem um de relacionamento de casal também, que são muito uhum. bacanas. Tem um das chaves da vida também. Ele é Muito muito bom, muito bom, muito bom. verdade. Então, Val, assim, o que que eu poderia perguntar assim, de curiosidade agora mesmo? Tipo Tá. assim, o que que você acha que te auxiliou muito nos diferentes momentos? Porque eu sei que você já fez o curso da FAB em duas fases diferentes, né? Uhum, Uma quando você uhum. ainda era solteira, e aí depois quando você já é mãe, casada. Então, qual que é assim a sua maior percepção que você vê de diferente, assim? Os papéis. Por incrível que pareça ali, ó, não é porque a live tem Sim. a ver com isso, mas os papéis que eu estava naquele momento. A primeira vez quando eu fiz na terceira turma dela, eu não era casada ainda, estava solteira, estava em outro ramo, estava tipo em outra faculdade, em outro ramo de trabalho e tal. Então assim, eu focava bastante essa parte de família de origem, de me lapidar, de me ver, de ter essa percepção. Olhava sempre essa questão de percepção de relacionamento de casal já, né? Porque Uhum. almejava Sim. futuramente casar, ter filhos e tudo, né? Então ele já ia olhando essas questões, mas eu vi que o meu foco maior era principalmente a família de origem, né? Uhum. Pai, mãe ali, e eu, meu papel de filha, né? Então, ali e a profissão, porque eu estava ali num processo também de transição na época, né? Uhum. Então, eu vejo que, assim, o momento da tua vida para você fazer um curso também influencia bastante. Uhum. A que ponto que você vai estar se identificando mais também, né? Porque é aquela coisa, se o teu foco é tal coisa, você não vai ficar olhando outra coisa que não é, você vai direcionar, né? Então, esse primeiro momento ali do primeiro curso, eu vejo que foi bastante isso e que contribuiu ali para abrir bastante a minha mente. E agora, nesse ano, né, que foi quando eu resolvi fazer de novo ali, que eu falei, opa, tá em outro formato, já fez, teve também, assim, um período que como veio pandemia, bastante coisa, eu estava gestante, então muita coisa eu não poderia estar participando, indo no momento, assim, então eu tive que dar uma paradinha nos cursos ali nas minhas formações e tal, Uhum. e eu tava sentindo saudade disso, né? De ter esse contato e tal. E eu lembro o quanto foi transformador para mim. E eu tinha certeza que agora só vinha contribuir. Que talvez naquela época coisas que não fizeram sentido, ou que não que talvez não fizeram sentido, mas assim, que não me focou, ou melhor, que eu não foquei tanto,
agora eu já estava em outra fase que era importante eu focar, né? Então, quando eu vim agora para essa última ali, eu estava mais com todo esse conhecimento amadurecido, já tinha vindo de outras formações também, né, que veio só contribuir também, que querendo ou não, eu falo que os conhecimentos, eles não se interligam todos, mas em alguns pontos ele sempre você vai linkando ali, vai falando, isso aqui, ó, aquilo, né, faz sentido, pode estar auxiliando, né? Então eu vi que veio uma nova fase da minha vida ali, de conseguir linkar formas diferentes, o olhar já estava amadurecido, já tinha saído ali, continuava, né? Continuo sendo filha, é claro, mas ali já veio um florescer ali de um relacionamento, né? Veio o casamento, veio ali até no meio do casamento a gente teve uma perca gestacional também, né? Veio daí depois o Vitor também, então assim, passei por processos ali, né, que foram muito importantes para mim ter esse conhecimento, mas rever e olhar agora de uma forma diferente, e agora saber que, olha, agora eu estou olhando para isso, né? Então, assim, foi muito bacana. E também, olha como foi bacana também uma coisa que caiu a ficha agora também para mim agora. De novo, uma transição de carreira. Olha ali. Né? Então, assim, como é bacana a gente estar vendo ali, olha como as histórias, né? Então, assim, só veio contribuir, né? Conhecer pessoas, conheci no curso ali pessoas que eu não conhecia, você foi uma delas, né? Então, eu falo sempre, esses cursos são momentos, assim, fantásticos da gente conhecer pessoas que estão na mesma vibe, que querem objetivos parecidos, que a gente forma amizades que podem só estar contribuindo, alavancando, da gente cria aquela ambiência que é importante para quando a gente tem ali determinados sonhos parecidos ou a mesma linha de pensamento, o mesmo trajeto, ter pessoas ali que possam contribuir, né? Olha, ó, você me deu a oportunidade de hoje estar aqui, né? Então, eu falo que assim, como é bacana, e aqui veio assim só para florescer mais ainda, né? Tanto que eu lembro que teve gente que falou assim, mas vou fazer de novo, para quê? Falei, não, vou fazer porque eu sei o quanto valeu a pena cada centavo investimento daquela época ter feito, e agora eu tenho certeza que só vai ampliar, me atualizar em algumas coisas que eu precisava tá me atualizando, percebendo o que mudou, o que não mudou, mas também cuidando de mim, que é importante a gente também perceber, não é só fazer para atender, mas também fazer porque eu quero cuidar de mim também. A importância do autocuidado também ali. E também de aplicar para a minha vida. O conhecimento aplicado não só para os pacientes, para os clientes que eu tenho, mas também para a minha vida. E eu vi o quanto naquela época proporcionou, alavancou, auxiliou, e agora só contribui mais ainda, né? Olha que engraçado, você falando, me veio uma percepção assim também. Eu vejo muito que isso que você falou é muito real, porque a gente realmente vai com foco. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, eu quero trabalhar o meu papel de filho, o meu relacionamento, tô com problema com meus filhos também. Tipo assim, não. Você sempre vai ter uma prioridade, né? Ainda que você não saiba. Então, hoje eu vejo que eu olhei muito para o curso para minha família de origem mesmo. Trabalhar muito esse relacionamento com os meus pais, o meu papel de filha mesmo. Tanto que esses dias eu encontrei o Rainer e a Fábio num restaurante. Aí o Rainer me deu um pito. Ele virou pra mim e falou assim: Ué, tava sentada na mesa na frente do teu namorado? Ele falou assim: Não fez o módulo de casal, não? Eu vou ter que refazer. Porque realmente foi um foco que eu tive. Então, não é que você não acompanha, mas você não se entrega tanto quanto você vai para o teu foco, né? Então, realmente, assim, hoje eu vejo que rezemos que a Fábio não pare esse curso. Daqui a uns anos eu gostaria de refazer ele em outro momento da minha vida, para eu poder aproveitar outras partes também. E você já fez e viu como foi transformador para sua vida, né? E está sendo.
E eu Uhum. tô sendo prova aqui o quanto a segunda também continua sendo transformadora. E a gente só. Sim. Porque às vezes a gente acaba, tipo, na rotina, naquela correria e tudo, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? E que é importante ali você resgata e fala: opa, deixei de fazer isso. Olha, aquilo eu fazia e Uhum. parei. Por isso que talvez tal coisa não tá indo. Ah, não, eu vou voltar a fazer. Se antes funcionou, né? Tá, parei, Sim. voltamos a fazer de novo, né? Então é muito isso, né? A gente testando e experienciando, vivenciando, né? Porque a vida é isso. A gente viver um dia de cada vez, tá? O que faz sentido para mim, o que não faz. Outra coisa agora que me veio à mente, o que talvez fazia sentido para Val lá naquela época, hoje não faz. As minhas Uhum. prioridades daquela época hoje não são as mesmas. Porque os papéis também mudam, as prioridades também vão mudar na nossa vida, né? Com certeza. Então, Val, já estamos aqui há quase uma hora Meu juntas já. Deus, passa voando. O papo gostoso vai rápido. Então, me diga aqui que você gostaria de fazer uma colocação assim no final sobre o que a gente falou aqui. O que você gostaria de deixar para o pessoal? Ai, complicado, né? A gente falou uma hora ali quase. Mas eu falaria assim, gente, busque, vão atrás de conhecimento, autoconhecimento ali. Não é dinheiro jogado fora. Eu sempre falo, não é gasto, é investimento, sabe? Sim. Qualidade de vida é tudo. Saúde mental nem se fala, né? Então, assim, aplique o conhecimento que você vai aprendendo, aplique. É importante, às vezes a gente fica, não, deixa passar. Não, tem que aplicar. Para ter resultado, tem que ter ação, tá? Sim. Não fique vendo a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais fácil, que não é. Às vezes Sim. a gente vê as conquistas, mas não vê os tombos, tropeço, ou as noites viradas ali e tal. Então, assim, foque em você, no seu desenvolvimento, nos seus objetivos, que a coisa acontece. E cada fase da vida vai ter os seus desafios e também os seus brilhar no olho, assim, que eu falo, assim, tem as coisas ruins, mas também tem as coisas boas, tem as coisas para se lembrar. E como é bom a gente depois olhar para trás e falar assim, caraca, valeu a pena. Então, é o Uhum. que você quer. Então, faça valer a pena, independente se é coisa que vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, não importa. A vida é sua, seja protagonista da sua vida. Exatamente. E eu gostaria de acrescentar no que você falou que as pessoas, além de aplicarem o conhecimento na vida, espalhem ele. Sim, Porque, gente, conhecimento acumulado dentro de você só também não faz muito milagre, não. Então, espalhe. Você não precisa ser a consteladora, não precisa ser a psicóloga. Indica algum profissional. Mas se você recebeu uma mensagem legal, se você consultou hoje, né? A gente está aqui no Instagram, tá tudo na mão. E indica para a pessoa aquele perfil é legal, aquela psicóloga fala disso, a Val, ó, vai fazer vários reels, stories no ano que vem da psicologia e oh, tal. Então indica, passa, compartilha, porque gente que se cuida, que se conhece, são pessoas mais felizes, que não ficam se metendo na vida dos outros, que não incomoda tanto. Então, compartilha a mensagem, não custa, né? A gente está vindo aqui fazer live de graça, a gente posta conteúdo de graça, então compartilhem, compartilhem a mensagem. e você falou, me fez lembrar muito algo que eu até postei uma vez, né? Seja ponte para alguém. Às vezes vem coisas para você e você fala assim, mas isso aqui não faz sentido para mim. Mas será para você? Talvez não possa fazer, ou você está numa vibe, não quero, tô assim, beleza, não tá bom, mas também não quero mudar e tá ok. Todo mundo, a vida é sua, você faz o que você quiser. Você quer continuar, né? A nossa amiga fala, quer continuar ali? Fica. Mas se você Sim. quer ir além, beleza. Mas aquela coisa assim de tipo, se não faz sentido para você, mas tenho certeza, às vezes tem um irmão, uma irmã, pai, mãe, um tio, uma tia, uma amiga, que você sabe que está fazendo algo, ou que seria, que está passando por uma fase que seria importante ela ouvir isso, ou ver, ou fazer um curso, ou ter acesso a algum profissional.
né? Então, a importância da gente ser ponte para as outras pessoas, né? Para elas irem além. Eu sou suspeita, tem um monte de pessoas que foram ponte na minha vida, e eu falo que foram os meus anjos, e eu agradeço a Deus sempre por sempre estar iluminando o meu caminho, colocando essas pessoas maravilhosas para estar sempre ou me destravando, ou me auxiliando, indo para um nível além, né? Cada fase que eu preciso ali. Então, sejam pontes. Isso mesmo. Então, Val, em seu nome, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aqui comigo no ano de 2022. Quase todos são nossos colegas do curso, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter sido a referência, né, do pessoal ter vindo buscar ajuda, de ter facilitado isso e pela confiança que vocês depositaram em mim em poder estar fazendo esse trabalho. Então, eu fico muito feliz. Eu agradeço muito todo mundo que acompanhou durante todo o ano as lives. Teve gente, por exemplo, minha mãe, nada suspeita, assistiu todas. Essas mães são tudo, né? Tudo de bom, gente. Exatamente. Então, muito obrigada mesmo por todo mundo que eu sei que às vezes não assistia na hora, mas depois assistiu e compartilhou. E Val, realmente muito obrigada por ter aceito, porque eu sei que faz tempo já que você tinha falado, mas que a gente demorou para desenvolver para, né, chegar aqui. Então é um desafio e você cumpriu ele com excelência. Imagina, Parece eu que que faz agradeço. live já faz um ano. Ai, meu Ai, ano que Deus. vem vai fazer muita live. Ai, ai. Então, muito obrigada e parabéns, realmente mandou muito bem. E Nada. obrigada por ter aceito o convite. Eu agradeço todas as pessoas que nos assistiram, mandaram mensagem aqui, várias te mandaram parabéns, Val, elogiaram aqui, falaram que estava tudo legal. Então, muito obrigada, gente. E é isso, ano que vem a gente se encontra Sim. em outras coisas. E Val, gostaria muito de manter contato com você, porque, assim, a nossa turma, esses dias eu fiz uma live com a Maia, a gente rasgou um monte de seda aqui para os colegas, porque é uma turma sim. incrível, só gente evoluída, que quer ir para frente, que está em outro nível. Uhum. Então, é maravilhoso manter contato com todos e às vezes a gente acaba tendo um contato a mais, né, com algumas pessoas, quando eu faço live, enfim. Então, obrigada, foi uma honra por você ter estado aqui comigo. E Imagina, eu que falo que a honra foi minha. E agradeço o convite ali. E agradeço mais ainda de estarmos encerrando ali o final do ano com chave de ouro, né? E te parabenizo pela iniciativa, que se não fosse você ter tido essa iniciativa ali no meio do curso, ali, esse momento e todos esses momentos que o seu público teve ali acesso, não seria possível. Todo esse conhecimento dessas lives ali não teria sido possível. Então, a coragem de você ter tido de falar, não, eu vou fazer. Nunca fiz, mas eu vou fazer e ainda vou levar a gente, ó, e eu tô aqui. Eu sou exemplo disso. E você viu, olha, ele colhendo os frutos, né? E sim. só tenho a agradecer e parabéns ali pela iniciativa, que foi fenomenal, fantástica. Obrigada, Val. Obrigada, gente. E é isso, nos encontramos aí nos próximos posts, reels, lives, quem sabe. E sigam a Val, que ano que vem ela vai estar, ó, super influencer da psicologia. Isso aí, ano que vem novos projetos. Eu e a Natália ali, eu sei que do pessoal da nossa turma ali também vai ter muita coisa bacana, muita coisa boa. Com certeza. Então é isso, Tá bom. gente. Tchau, Um gente. beijo. Tchau pra vocês. Obrigadão, tudo de bom. Até mais. Até mais.